Olá, estudantes da segunda série do ensino médio. Nesse vídeo a gente vai começar a conversar sobre um assunto muito interessante para a gente, que é conhecer a respeito de juro. Todo mundo na sua vida, em algum momento, vai trabalhar e precisar tomar decisões a respeito de juros. Seja quando você comprar sua casa própria, quando você vai comprar alguma coisa, porque é um conceito extremamente importante. Mas para iniciar, a gente não vai falar sobre todos os juros, a gente vai começar trabalhando com juros simples. Já ouviram falar sobre juros simples? Quem já ouviu vai reforçar o conceito. Quem não conhece, vai ser o início para a gente falar mais profundamente sobre juros futuramente. Então vamos lá! A nossa aula de hoje, como a gente combinou, a gente vai falar exatamente sobre juros simples. Então a gente vai, primeira coisa, compreender o que é juro. Depois a gente vai ver situações, problemas aplicando o conceito de juros. Tranquilo? Você sabe o que é um acréscimo ou o que é um desconto? Bem, eu sou daqueles que é muito chegado num desconto. Então eu chego na loja lá e digo, tá custando quanto? Se eu vou pagar à vista, quanto que você me dá de desconto? Eu gosto sempre de negociar, né? Tem algumas culturas, por exemplo, que se você não pedir desconto, é literalmente uma afronta ao vendedor. Lá no Oriente Médio é muito comum, culturalmente, se pedir desconto. Aqui no Brasil, durante muito tempo, parecia que era feio se pedir desconto, não era chique, não era lá. Pelo contrário, pedir desconto é algo que vai, além de ser divertido e você fazer essa negociação, você vai obter um desconto que pode fazer uma grande diferença dentro da sua saúde financeira, não é verdade? E o que seria a juro? Então vamos lá. Em uma operação financeira, chamamos de acréscimo o percentual incluído sobre o valor a ser pago. O acréscimo é somado ao valor a ser pago. Esse acréscimo é exatamente o juro. Já o desconto é o percentual a ser diminuído do valor a ser pago. O desconto é diminuído desse valor. Por exemplo, lá eu consigo 10% sobre uma compra de R$50. Ou seja, eu vou conseguir R$5 de desconto. Isso é bastante coisa. Vamos lá para comentar a respeito disso. Professor, mas eu não consigo fazer isso de cabeça, tem que estar a calculadora. Bem, é óbvio, você pode utilizar uma calculadora, um aplicativo, e hoje em dia a calculadora nós temos muito fácil, né? Nós temos na nossa mão sempre hoje um celular. O celular a gente sempre tem ali uma calculadora. Antigamente não, a gente tinha que ter uma calculadora física. Porém, alguns cálculos é interessante a gente já ter esse cálculo mental para ver se vale a pena ou se não vale a pena uma determinada compra, uma negociação. Isso facilita bastante na nossa vida financeira do dia a dia. Mas quando a gente tiver dúvida, pega o celular, porque hoje em dia é difícil quem não tem o celular, pega lá o seu app de calculadora e faz o cálculo. Mas como que a gente vai fazer isso? A gente vai treinar exatamente nessas nossas aulas de educação financeira para ver o que é interessante. Então vamos lá com um exercício já para a gente começar a aplicar. Posso usar a calculadora? Conversa com o professor ou professora. Tenho certeza que nas aulas de educação financeira não é o grande objetivo. E sim, o objetivo é vocês entenderem, não a continha. Porém é bom já ir treinando o cálculo mental e também as continhas. Então vamos lá. Quando efetuamos um acréscimo ou um desconto de 20% sobre um valor de R$200, qual o valor que vai ser pago em cada uma das situações? Então eu estou propondo para vocês o seguinte, vocês vão ter uma compra de R$200. Uma, vamos dizer, você está pagando à vista, então você está conseguindo um desconto de 20%. Qual vai ser o valor pago? Outra você está financiando, ou seja, você vai ter um acréscimo sobre esse valor, vai ser um juro. Quanto que você irá pagar nessas duas situações? Vou dar um tempinho para vocês resolverem e já voltamos a conferir.
E aí, galera, tranquilo, não é verdade? Esse é o tal do exercício que dá para fazer de cabeça. Quem fez de cabeça já está treinando. Quem fez usando a calculadora, tenta forçar a sua cabeça para ir se acostumando para você conseguir fazer esse tipo de cálculo. Quando os valores são redondos, como o valor que a gente trabalhou agora, R$200, desconto acréscimo de 20%, são valores redondos. Então é bom a gente treinar esse cálculo mental que vai facilitar no futuro para vocês, no dia a dia de vocês. Porque a ideia não é somente a educação financeira para vocês trabalharem com a professora ou com o professor dentro de sala de aula, mas que vocês utilizem esses conceitos para a vida de vocês. Então vamos lá. Então eu tenho o desconto de 20% e sobre um valor de R$200. Então quando a gente pega o problema de destacar os valores mais importantes, vocês podem circular, para ficar mais fácil de vocês. Como 100% da mercadoria, do que você vai comprar é R$200, 10%, fácil de calcular, vai corresponder à 10ª parte, ou seja, R$20. Como eu quero saber 20%, vai ser o dobro de R$20. Portanto, 20% seria R$40. Vocês vejam que eu estou usando uma forma de cálculo que a gente chama dentro da matemática de decomposição. Isso facilita quando eu não tenho uma calculadora em mãos. Então, portanto, o acréscimo vai ser de R$200 que seria pago, mais o acréscimo de R$40 que a gente acabou de calcular. Então, o valor a ser pago seria de R$240. Já no desconto, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os R$200 e vou tirar o valor descontado, que seria 20%, que a gente acabou de calcular, que seria R$40. Então, portanto, R$200 menos R$40 seria R$160. Tranquilo? Vocês viram dessa maneira que eu fiz, fazendo uma decomposição que facilitou o cálculo? Mas, claro, se eu fizer direto, né, 20% de 200, 40, mas isso depende, obviamente, de um treino maior. E que tenho certeza que daqui a algum tempo, quem tem essa dificuldade, precisa treinar, dali a pouco vai conseguir fazer tranquilamente. Aí vem aquela pergunta, mas o que é juro? É exatamente esse acréscimo que nós vamos ter sobre um valor que a gente vai adquirir um produto e ele vai dar um acréscimo. Por exemplo, eu vou fazer uma compra e eu vou ter um acréscimo de 5% sobre o valor da compra, vou ter um acréscimo de 10%. Então, isso seria juro. Ou eu vou comprar uma casa, um apartamento e eu vou fazer um empréstimo, um financiamento e eu vou ter um juro anualizado, né, de tantos por cento. E isso a gente precisa entender, que às vezes diz assim, eu vou fazer um empréstimo, financiamento na casa, eu vou pagar 10% ao ano. Outro banco oferece 9,5%. Essa diferença de apenas 0,5% pode fazer uma grande diferença. Mas dependendo da taxa de administração desse financiamento, às vezes não vai ser tão vantajoso. Mas sobre essa questão do financiamento, nós vamos falar um pouco mais à frente, porque é um juro um pouco mais complexo, que a gente chama de juro composto, que a gente vai falar mais à frente. Vamos ver primeiro falar sobre o juro simples. Já ouviram falar sobre juro simples? É aquele juro, por exemplo, você vai pegar um dinheiro emprestado com um amigo. Eu preciso de R$100, te pago o mês que vem. Quanto você vai me cobrar de juro? Não pago, só que o mês que vem não dá, só vou pagar ali 2 meses. Ele te cobra a forma de juros simples, ou seja, você combinou 5%, 5% esse mês, mais 5% no outro mês. Ou seja, você vai pagar quanto a mais no final do segundo mês? 10% de juro. Ou seja, você está cobrando o juro sem cobrar juros sobre juro. É o que a gente chama de juros simples. Então vamos lá. Nas operações financeiras, o valor total a ser pago à vista ou parcelado. Quando o valor é pago parcelado, incide o que a gente chama de um acréscimo chamado juro. O juro é a remuneração paga pelo tempo que o pagamento é aguardado em um parcelamento. Isso é, por exemplo, a grande rentabilidade que os bancos têm, que é exatamente, por exemplo, você vai alugar uma casa, por exemplo. A casa, você paga um aluguel sobre essa casa para utilizar, né? Quando eu vou pegar um valor em dinheiro, é como se eu estivesse pegando aquele dinheiro e eu vou pagar um aluguel sobre o uso desse dinheiro. Este aluguel, o que é? O juro. Que daí com esse juro mais o valor que eu peguei emprestado, eu vou pagar
para a pessoa que recebeu. E daí ela vai ter uma remuneração. Tranquilo, gente? Então é um aluguel sobre o valor lá. Mas como é que a gente calcula esse juro? Vamos lá. Suponha que você emprestou do banco um valor de R$100 a juros simples. O banco empresta esse valor. Qual o valor que vai ser pago, qual o valor que vai ser pago em 4 parcelas mensais iguais, com uma taxa mensal de 5%. Então, você vai pegar R$100, vai pagar 5% de juro e vai ser parcelado em 4 vezes. Qual vai ser o valor de juros que vai ser cobrado inicialmente? Então, vamos lá. O capital, vamos agora já guardar esses termos, que esses termos vão ser bem importantes para o futuro. O capital, que o símbolo a gente usa como C, é emprestado que foi de R$100. Então, o capital, portanto, é R$100. A ser pago em 4 meses. Então, esse vai ser o nosso tempo, 4 meses. A taxa, ou valor de porcentagem que vai ser cobrado, nós vamos simbolizar por I, que vai ser de 5% ao mês. Ou seja, você deverá pagar 4 acréscimos de 5%. No total, vai dar quanto? 20%. Serão 4 meses, 5% a cada mês. Ou seja, no juros simples, você vai pagar 20% do valor. Ou seja, 20% de R$100 dá quanto? Vai dar R$20 de juro. Esse seria o valor que vai ser acrescido ao capital inicial que a gente tem. Portanto, o valor de juros será de R$20. E o montante, o que seria o montante? O montante é exatamente a soma do capital inicial, que seria o C, mais o valor do juro que eu vou ter, que vai ser no total de R$120. Para pagar os R$120 em 4 parcelas, você vai pagar, ou seja, 120 dividido por 4, você vai pagar R$30 em cada uma das parcelas. Tranquilo, gente? Na letra C, para pagar R$120 em 4 parcelas, você pagará então, portanto, R$30 em cada uma delas. Note que R$30 é uma parcela de R$25 do 100, mais um acréscimo de R$5 que você está pagando, que corresponde exatamente a 5% dos juros em relação aos R$100. Tranquilo, gente? Portanto, é importante, a taxa e o tempo devem estar na mesma unidade. Se eu digo que eu vou ter 5% de juros ao mês, então o tempo que eu tenho que trabalhar também tem que estar em meses para eu poder calcular. Já vão gravando isso, que vai ser bem importante para o futuro. Então, a taxa mensal, o tempo tem que estar em meses. Se a taxa é anual, o tempo tem que estar em anos. Tranquilo? O montante, então, é o total do capital mais os juros. Ó, destacamos em vermelho até para lembrar. Ó. Então, o dinheiro emprestado mais a remuneração em juros vai dar exatamente o nosso montante. Vamos agora para a nossa segunda prática do vídeo. Qual é o juro a ser pago por um capital de R$250 que rende 3% ao mês durante 5 meses a juros simples? Usando os conceitos que a gente fez agora, vou dar um tempinho para vocês resolverem e já voltamos a conferir.
Aí, galera, conseguiram resolver? Tenho certeza que sim, exercício básico, simples, mas muito interessante. Então, o nosso problema dizia o quê? Que o juro era de 3% ao mês durante 5 meses. Portanto, 5 vezes 3% vai corresponder ao quê? A 15%. 15% de quanto? De R$250. 15% dividido por 100, 0,15 vezes 250, portanto, o juro vai ser de R$37,50. Quando a gente trabalha problema, não esquecer de colocar a resposta do problema. Então, o juro, nesse caso aqui, vai ser cobrado, vai ser de R$37,50. Tranquilo, né, gente? O que a gente trabalhou no vídeo? Nós trabalhamos exatamente o conceito de juro sobre um capital, falando sobre acréscimo e também sobre desconto. Espero que vocês tenham gostado e até breve, pessoal.